Bom dia, alunos! Tudo bom? Hoje entramos definitivamente no conteúdo de gases. Até então, estávamos só nas preparatórias. Revimos as variáveis de estado e os 4 postulados da teoria cinética dos gases. Hoje veremos as equações matemáticas que compõem toda a teoria dos gases, partindo principalmente dos estudos desses 4 cientistas que nós estamos vendo aí. Boyle em 1662, Charles em 1787, Gay-Lussac em 1809 e o nosso querido Avogadro, agora já pertinho do início do século XX, em 1811, e ainda está faltando aí Mariotti, que trabalhou com Boyle lá em 1600, certo? Antes de começarmos a ver as leis matemáticas que nós usamos para estudar os gases, vamos recordar que estamos trabalhando com um modelo matemático baseado na ideia de gás ideal. Gás ideal, vocês lembram dos 4 postulados? Os gases ideais consideram que as partículas no estado gasoso se movimentam em movimento retilíneo uniforme e que os choques entre as partículas são perfeitamente elásticos, que não existe perda de energia, que a energia cinética média se conserva, que a energia se conserva, e que, principalmente, as partículas não mantêm ligações intermoleculares. Além disso, considera a massa das moléculas e das partículas desprezível, ou seja, aproximações para que o modelo matemático funcione. Hoje em dia, nós temos as equações matemáticas que veremos hoje adaptadas aos gases reais, mas isso é conhecimento para engenheiros. O nosso conhecimento básico é suficiente, até porque sabemos que os gases reais, se trabalhados em altas temperaturas e baixas pressões, se adequam perfeitamente aos modelos matemáticos criados até hoje, ok? E só para vocês ficarem tranquilos, as adaptações que nós temos nas equações matemáticas para funcionar com os gases reais são pequenas adaptações. Um coeficiente aqui, uma constante ali, nada demais, tá? Então, esse modelo, ele é tão importante porque ele funciona. Bom, comecemos. A primeira relação matemática que veremos é a relação entre pressão e volume, estudada por Boyle e Mariotti, lá em 1700, certo? Essa relação matemática entre pressão e volume considera a temperatura constante. Muito simples, temperatura ambiente. Eles observaram que quando o volume aumenta, a pressão diminui. Quando a pressão diminui, o volume aumenta. Existe uma relação inversamente proporcional entre pressão e volume. Vejamos. Nesse primeiro estado aqui, eu tenho volume de 20 mililitros e uma pressão de 1 pascal. Se a pressão for aumentada para 4 pascal, o volume diminui para 5 mililitros. Viram? É inversamente proporcional. Correto? Chamamos essa transformação de transformação isotérmica. Temperatura constante, isotérmica. Vamos verificar como utilizar esse conceito, né? Então, temos uma certa massa de gás que está sob a pressão de 1 atm. Estado inicial, 1 atm. Aumentando a pressão para 2 atm, o volume passa a ser de 5 litros. Então, ele me dá as condições do estado 2. Pressão aumentou para 2 atm e o volume foi para 5 litros. Qual era o volume inicial? Mantendo-se a temperatura constante. Esta frase é muito importante. Eu preciso saber que eu estou lidando com uma isotérmica. Bom, a relação entre pressão e volume que Boyle determinou para a gente é essa daqui. É uma relação de inversamente proporcional. P1V1
igual a P2V2. Então, qual é o estado inicial? A pressão é de 1 atmosfera, mas eu ainda não sei o volume inicial, porque eu ainda não calculei. Qual é o estado 2, o estado final? A pressão é de 2 atm e o volume é de 5 litros. Aplicando na fórmula, tá lá, pressão inicial 1, volume inicial é a pergunta. Pressão 2, 2 atm, volume 2, 5 litros. Fazendo a conta, o volume 10 litros. Veja que a pressão subiu de 1 para 2 atm e o volume caiu de 10 para 5 litros, inversamente proporcional, correto? Segunda lei dos gases, lei de Charles. Charles trabalhou sozinho não, tá? Ele trabalhou com Gay-Lussac. Então, em alguns livros, vocês vão ver essa lei também pelo nome de Gay-Lussac. Porém, basicamente, os livros dizem que a lei é de Charles. Ele estudou a relação entre volume e temperatura, mantendo a pressão constante. Como manter a pressão constante? Basta deixar o êmbolo livre e a pressão atmosférica ser a pressão constante. Não mexe na pressão, usa a pressão atmosférica. Ele verificou que quando a temperatura aumentava, o volume também aumentava. Ou seja, uma relação diretamente proporcional. Pressões altas, volumes altos, pressões baixas, volumes baixos. Isso nos deu um gráfico que é uma curva que a gente chama, uma reta ascendente. Então, temperaturas baixas, volumes baixos, temperaturas altas, volumes altos. A proporção, então, é dada pela fórmula V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se você ainda não sabe, isto aqui é uma regra de 3. Aqui está escrito V1 está para V2, assim como T1 está para T2. É uma regra de 3, uma proporção direta. Então, vamos ver como é que a gente utiliza. Esqueci de falar, isobárica. O radical bar significa pressão, tanto é que nós temos uma unidade de pressão chamada bar. Vocês já ouviram falar na cirurgia bariátrica? É porque as primeiras cirurgias bariátricas, elas utilizavam um balão, como esse aqui, com um gás inerte, um nitrogênio, dentro do estômago da pessoa, com o propósito de diminuir o volume do estômago, dando a sensação de saciedade. Então, a pessoa que tinha compulsão por comida, ela diminuía a fome por causa do tamanho do estômago reduzido. Hoje em dia não se faz mais assim, hoje em dia corta um pedacinho do estômago para diminuir o tamanho do estômago. Mas as primeiras cirurgias bariátricas usavam um balão cheio de gás dentro do estômago. Como trabalhar com a transformação isobárica? Vejamos. O estado inicial do gás é de 6 litros a 27 graus Celsius. Esse é o estado 1. Mantendo-se a pressão constante, qual será o volume do gás se aquecermos o gás a 127 graus Celsius? Muito bem, então, já que agora a pressão está constante, eu sei que eu vou relacionar volume e temperatura. Das 3 variáveis de estado, uma é constante, as outras 2 variam. Muito bem, usaremos então a lei de Charles. V1 sobre T1, V2 sobre T2, basta substituir os valores. No estado 1, o volume é de 6 litros e a temperatura é de 27 graus Celsius. No estado 2, qual será o volume se a temperatura vai a 127 graus Celsius? Vocês viram que eu tive que transformar a temperatura da escala graus Celsius para Kelvin? Sim, isso é uma obrigação. Toda essa teoria dos gases trabalha com a temperatura em Kelvin, não esqueça. Perceba, temperatura está no denominador. Eu não posso ter zero no denominador. Então, vamos usar a escala de Kelvin, certo? É muito importante. Então, em vez de 27 graus Celsius, nós vamos usar 300. Em vez de 127 graus Celsius, nós vamos usar
400 Kelvin, ok? Não esquece, temperatura sempre em Kelvin. Bom, aplicando a fórmula direto, o volume também aumentou, porque a proporção é direta. Então, a temperatura subiu, o volume também aumentou, ok? Terceira lei dos gases, lei de Gay-Lussac. Nessa lei, usamos o volume constante. Como conseguir volume constante? Simples, prende o êmbolo, mantém o êmbolo fixo, o volume vai ser constante. E o que vai variar? Pressão com temperatura. Veja, aqui no videozinho, quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Quando a temperatura diminui, a pressão diminui também. Também uma relação diretamente proporcional, dada o gráfico diz que quando as temperaturas são baixas, as pressões são baixas, quando as temperaturas são altas, as pressões são altas, desde que o volume se mantenha constante. A gente chama isso de transformação isocórica ou isovolumétrica. Os dois nomes são sinônimos. E, de novo, uma proporção direta estabelecida por uma fórmula que, para mim, é uma regra de 3. P1 está para P2, assim como T1 está para T2. Então, vejamos como vamos trabalhar com a transformação isovolumétrica ou isocórica. Aqui, o estado inicial, o gás está a 1 atm a menos 3 graus Celsius. Mantendo-se o volume constante, se o volume está constante, quem está variando é pressão e temperatura, certo? Determine a temperatura, ou seja, a temperatura do segundo estado, quando a pressão chega a 1,37 atm. Então, o estado inicial está a menos 3 graus Celsius, bem geladinho. Qual é a temperatura final para que a pressão chegue a 1,37 atm? Basta aplicar na lei de Gay-Lussac, certo? A lei diz que a relação entre pressão e temperatura é diretamente proporcional. P1 está para P2, assim como T1 está para T2. Aplicando na fórmula, está lá. Pressão inicial, P1, 1 atm. Temperatura inicial em Kelvin, menos 3 graus Celsius, 270 Kelvin. Pressão final, 1,37 atm, calcule a temperatura final. Aplicando na fórmula, deu 370 Kelvin ou 97 graus Celsius, certo? Não se esqueça, temperatura sempre em Kelvin. Bom, essas 3 leis são reunidas numa lei geral, chamada Equação Geral dos Gases. É muito legal de ver isso, é muito interessante, porque se você pega a Equação Geral dos Gases, geral, e trata para um caso particular. Qual é o nosso primeiro caso particular? Isotérmica, ou seja, temperatura constante. Se a temperatura estiver constante, ou seja, não varia, ela sai da equação e nós temos a lei de Boyle-Mariotti. O segundo caso é quando saímos da equação geral para um caso particular. Qual é o caso particular? O caso em que a pressão é constante. É a isobárica. O caso, então, especial, tira a pressão da equação geral e temos a equação específica, certo? E qual é o terceiro caso? Quando você sai do estado geral para um estado específico. É quando o volume é constante e aí ele sai da equação geral e nós temos a equação específica, a equação isocórica. Certo? Então, basta saber a equação geral dos gases
e nós temos todas as leis reunidas, ok? Bem legal isso, né? Então, no dia a dia, é isso que acontece. Eu não tenho uma variável fixa e duas variáveis interagindo, não é isso. Normalmente, nós temos as três variáveis, todas variando. Então, vamos usar a equação geral dos gases. Vejamos um exemplo. Um gás ele é transferido de um recipiente de 1 decímetro cúbico, que está a 27 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio, para um outro recipiente de 6 decímetros cúbicos a 177 graus Celsius. Determine a pressão final. Então, quais são as variáveis do estado 1? 1 decímetro cúbico de volume, 27 graus Celsius de temperatura, 600 milímetros de mercúrio de pressão. Podemos estabelecer as variáveis do segundo estado. O segundo estado, 6 decímetros cúbicos de volume, 177 graus de temperatura e cabe a nós determinar a pressão 2. É só usar a fórmula da equação geral dos gases. Qual é o único detalhe que nós não podemos nunca esquecer? Que a pressão tem que estar em Kelvin. Veja que eu não transferi milímetros de mercúrio para atm, eu não transferi decímetro cúbico para litro, mas eu transferi de graus Celsius para Kelvin, tá? Então, muita atenção nisso, muito cuidado. Fazendo a conta, vimos que a pressão baixou para 150 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Mais um exemplo. Uma certa massa de gás ocupa um volume de 900 mililitros. Se a temperatura em Kelvin dobrar e a pressão triplicar, qual será o volume final? Nossa, que exercício bom esse, né? Ele não dá nada e pede tudo. Ótimo, vamos lá. Você sabe qual é a pressão inicial? Não. Você sabe qual é o volume inicial? Sabe, 900 mililitros. Sabe qual é a temperatura inicial? Não. Sabe qual é a pressão 2? Não, mas sabe que é o triplo de P1. Sabe qual é o volume 2? Não, é o que ele está perguntando. Sabe qual é a temperatura 2? Não, mas sabe que é o dobro de T1. Então, vamos aplicar o que a gente tem. Você não sabe P1, mas sabe que P2 é 3P1. Você não sabe T1, mas sabe que T2 é 2T1. Então, apliquei o que eu tinha. Ah lá, fiz a conta e deu certo. 600 mililitros. Então, o volume diminuiu de 900 para... Você dobrou a temperatura, triplicou a pressão, o volume diminuiu para 600 mililitros. Tranquilo, gente? Sabe fazer isso, né? E, por último, a contribuição de Avogadro para essa teoria toda, que é a cinética dos gases. Ele já tinha dito para a gente que, se mantivermos temperatura e pressão constantes, ou seja, das três variáveis de estado, se nós mantivermos duas delas constantes, o volume varia com o número de moléculas, que a gente chama de número de mols. Veja a figura. O primeiro cilindro tem 2 mols, por exemplo. Então, ele ocupa um volume molar dobrado. O segundo cilindro tem 1 mol, então o volume é a metade. Ok? É essa a contribuição de Avogadro. O volume depende da quantidade de moléculas que tem lá dentro. É óbvio, mas vai ser muito útil para a gente daqui a pouco, tá? E, além disso, se tivermos volume e temperatura constantes, quem é que vai variar? A pressão, correto? Também, a contribuição de Avogadro é que a pressão também varia com o número de moléculas, desde que você mantenha o volume fixo. Então, vejamos, a temperatura não é afetada pelo número de moléculas, mas pressão e volume são afetados pela quantidade de moléculas, de quantidade de partículas, tá bom? Então, a relação é diretamente proporcional, veja a fórmula, né? Essa fórmula
na forma de frações, é diretamente proporcional. E existe uma relação direta entre número de partículas e volume e número de partículas e pressão, desde que as outras variáveis estejam fixas, constantes. E do mesmo jeito que nós unimos todo o conhecimento das primeiras 3 leis para fazer a equação geral dos gases, Clapeyron juntou todas essas informações para criar a equação de estado. A diferença entre a equação geral e a equação de estado. A equação geral, que nós vimos agora há pouco, ela estabelece relações entre um estado 1 e um estado 2, as transformações. Eu precisava saber tudo sobre o estado 1 para definir o estado 2 e vice-versa. Eu precisava saber todas as variáveis do estado 2 para saber as variáveis do estado 1, sempre essa relação. Clapeyron reuniu todas essas informações e, com isso, nós podemos estabelecer tudo sobre um estado apenas. Por isso se chama equação de estado. Eu consigo determinar as relações entre as variáveis de um estado, entre pressão, volume, temperatura e número de mols de um estado apenas. Por isso se chama equação de estado. Tá certo? Não fala da transformação do estado 1 para o estado 2. Como que ele fez isso? Ele observou que aquelas relações matemáticas, elas valiam. Eu podia ficar brincando com o gás, não precisava trocar de estado 1 para o estado 2, eu podia ir para o estado 3, para o estado 4, para o estado 5, podia ficar aquecendo, apertando o êmbolo, sabe? Brincando com o gás, e essa proporção se mantinha sempre. Então, se há uma proporção, ele chamou de K, constante de proporcionalidade. Sempre havia proporção. E, além disso, com a contribuição de Avogadro, essa proporção dependia do quê? Do número de mols de gás dentro do recipiente que estava sendo estudado. Então, ele estabeleceu, olha, essas variações são sempre proporcionais. Se são proporcionais, eu posso estabelecer uma proporção aqui. Ok? Qual a proporção? Ele chamou constante de proporcionalidade de constante universal dos gases. Você já conhece constante universal dos gases? Que em vez de K, ele botou a letra R e nós chamamos de constante universal dos gases, certo? E depois ele só fez passar o T para o outro lado e aí nós temos a nossa equação geral, equação de estado dos gases. Com essa equação eu sei tudo sobre o estado 1, sei tudo sobre o estado 5, não importa, tá? Nós já sabíamos isso com o Avogadro, veja bem, quando ele disse pra gente, olha, no estado fixo, em que a temperatura está a 0 graus Celsius, em que a pressão está a 1 atm e que tem 1 mol de qualquer gás, o volume é 22,7. Esse é um estado, correto? E aí eu posso saber todos os outros estados. E quando não estiver a 0 graus Celsius? E quando não estiver a 1 atm? E quando tiver mais do que 1 mol? E quando o volume for maior, certo? Então, eu posso estabelecer cada estado graças a essa relação matemática. E R, você já conhece, é 0,082. Certo? Olha quanta informação, gente. Vamos ver se a gente está pronto para usar? Um recipiente de 16,4 litros contém gás nitrogênio a 27 graus Celsius sobre 1 atm de pressão. Ele me deu todas as informações. Ele me deu volume, ele me deu temperatura e ele me deu pressão. Veja, não há uma mudança, eu não estou fazendo transformação, eu estou estudando um estado apenas, correto? Em relação a esse gás, determine sua quantidade de matéria. Quantidade de matéria, gente, é número de mols, vocês já sabem isso, né? E, letra B, o número de moléculas. E letra C, sua massa. Tá na cara que eu vou usar PV igual a nRT
visto que eu não estou estudando transformação, estudando estado. Um estado, equação de estado. Qual é a pressão? 1,5 atm, correto? Qual o volume? 16,4 litros. N é o que ele quer. R é a constante universal dos gases, 0,082. E a temperatura, não se esqueça, tem que estar em Kelvin. Apliquei direto na fórmula e descobri que nesse estado, o gás, qual é a quantidade de gás nitrogênio? 0,1 mol de gás nitrogênio. Beleza? Sabendo quantos mols tem, agora é tranquilo, é cálculo químico. Qual o número de moléculas? Gente, qual o número de moléculas em 0,1 mol de qualquer coisa? 1 mol tem 6 vezes 10 é 23, 0,1 mol tem 6 vezes 10 é 22. Certo? Vê que eu estou juntando tudo, não é isso? E por último, qual a massa? Para saber a massa, preciso saber quem é a substância. Ali é o gás nitrogênio, gás N2. Por que eu preciso saber a massa? Porque eu sei a massa de 1 mol do gás nitrogênio. Fui lá na tabela periódica e olhei lá, 28 graus, porque cada nitrogênio é 14, são 2 nitrogênios, 28. Se só tem 0,1 mol, só tem 2,8 gramas do gás nitrogênio desse exercício aí. Nesse exercício aí, 16,4 litros de gás nitrogênio a 27 graus Celsius e 1,5 atm de pressão corresponde a 0,1 mol do gás, que corresponde a 2,8 gramas. Vocês já conhecem essa formulinha? Eu não precisava ter feito a regra de 3 da letra C. Vocês já conhecem essa fórmula? Esta formulinha é exatamente esta regra de 3. Juro, gente. Faz a conta. Como é que nós conseguimos calcular Y? Como que nós conseguimos calcular Y? Como foi? Veja se Y não é exatamente essa massa. M, aqui. Faz a conta. Eu não vou fazer não, porque você já conhece essa fórmula. Essa fórmula é essa regra de 3, tá? Não vou fazer. Depois você faça aí e confira. Bom, exercício número 2. Se 4,25 gramas de um gás ocupa um volume de 2,05 litros a 27 graus Celsius e 3 atm, qual a massa molar do gás? Com calma. Ele me deu a massa, ele me deu volume, temperatura e pressão. E pede a massa molar do gás. Olha para essa equação aqui. Essa equação matemática, ela tem pressão, volume, temperatura e número de mols. Tem massa molar ali? Não tem, gente. No lugar de N, eu vou substituir por essa fórmula aqui. Por isso que eu não quis fazer. Eu vou deixar você descobrir isso. Então, lá, no lugar de N, eu escrevi massa sobre massa molar. E aí, numa conta só, eu resolvo isso tudo aí. Pressão, 3 atm. Volume, 2,05. Massa, 4,25 gramas. R, constante universal dos gases, 0,082. Temperatura em Kelvin, 300. E aí, a gente pode calcular a massa molar do gás. O gás tem massa molar 17 gramas por mol. Você não pode esquecer a unidade quando você dá respostas, ok? Por hoje é só. Tem uma lista de exercício maravilhosa lá no Lava para você. Se já é uma revisão, ótimo. Se é a primeira vez que você está vendo, faça a nota de aula e a lista de exercícios. Você vai ver que muito mais conceitos matemáticos que eu vou te cobrar do que conceitos químicos. Conceitos químicos mesmo,
são os que eu apresentei aqui no exercício 1. Relacionar mol com massa com quantidade, com número de moléculas, ok? Bons estudos, até semana que vem. Bom fim de semana.